paz seja convosco. Que a paz esteja no teu coração, que a paz esteja em meio à tua família, que a paz esteja na tua casa. E em nosso pão nosso de cada dia nos dá hoje, em nosso devocional, estaremos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 17, no capítulo 13, a partir do versículo 17, onde nós vamos ver alguns cuidados de Deus dentro desse processo que o Senhor, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito e guiou o seu povo pelo caminho na saída das terras do Egito. Lembrando que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 13, que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Ele não mudou. O mesmo Deus que guiou com tanto cuidado o seu povo quando os tirou do Egito para levar a terra prometida, é o mesmo Deus que está comigo, é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo Deus, ele não mudou. A palavra do Senhor diz: seja todo homem mentiroso e eu, o Senhor, verdadeiro. Então vamos lá. No versículo 17 diz: quando o Faraó deixou o povo ir, a palavra do Senhor nos diz aqui que Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, seria mais perto para a chegada onde Deus iria levá-los. Isso porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito, queira voltar para o Egito, pelo medo, né? Por ver as guerras e ali ficar com medo, né? E querer voltar para o Egito. Então, esse foi um cuidado de Deus. Então, ele fez com que o povo andasse um pouco mais, mas era para preservar o povo, era o cuidado de Deus naquele momento com o povo. Olha que lindo, que Deus maravilhoso. O outro cuidado de Deus está no versículo 21, onde diz que o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e pela noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, o Senhor, durante o dia, ele era uma coluna de nuvem que guiava o povo, que protegia do sol escaldante de Israel. E durante a noite, ele era uma coluna de fogo que iluminava a caminhada do povo e ainda aquecia-os pelo frio da noite. Olha o versículo 22. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, em todo tempo o Senhor estava com seu povo. Em todo tempo. E nós ouvimos Jesus falar isso. Ele disse: olha, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Veja, ele continua conosco todos os dias. Ele jamais nos desampara. Olha, o homem pode deixar Deus, mas Deus não deixa o homem, porque Deus, ele ama o homem. No capítulo 14, no versículo 1 diz que o Senhor disse para Moisés dizer aos filhos de Israel, viu? Deus falou: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. E o Senhor disse para Moisés para avisar ao povo. Olha o cuidado de Deus. Ele mandou Moisés avisar o povo aonde eles deveriam acampar, viu? E ele disse mais, que
Ele iria endurecer o coração de Faraó para que os perseguisse sim e que ele seria glorificado. E que eles saberiam que o Senhor era Deus no meio do seu povo. Ou seja, o Senhor falou, orientou o povo. Era o Senhor dizendo: olha, vocês vão se acampar aqui, viu? Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas não se preocupem, porque eu vou glorificar o meu nome, para que Faraó saiba que eu sou Deus no meio de vocês. Então, não aconteceu aquele momento sem eles saberem. Ele sabia, Deus avisou eles. O Senhor disse mais: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. E ele vai perseguir vocês, mas eu vou ser glorificado no meio de vocês. Não tenham medo. Não tenham medo. O Faraó pode até perseguir vocês, mas eu estou com vocês. Eu estou do lado de vocês e eu vou ser glorificado nisso aí. O que nós podemos aprender aqui? Que não importa a luta que você está passando, a perseguição talvez que você esteja passando, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não tenha medo, porque o Senhor diz que está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não nos desampara. Então, por que você temes? Por que você teme? Porque está aflita a tua alma. Se o Senhor é contigo, quem será contra você? E aí veio a passagem pelo mar. Veja, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: outro cuidado do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. O Senhor não havia falado que iria acontecer aquilo, que Faraó e seus homens iam persegui-los, mas que o Senhor ia glorificar o nome dele naquela luta, naquela perseguição que eles estavam vivendo. Mas quando começou a acontecer, eles temeram e começaram a murmurar, a reclamar, porque estavam com medo. O medo, na verdade, ele ocasiona isso mesmo no ser humano, um desequilíbrio emocional. Ele ocasiona no ser humano um sentimento de desconforto, aonde o ser humano fica meio que sem saber o que fazer. Assim estava o povo, a ponto de dizer para Moisés: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Para morrer no deserto. E eles começaram a reclamar, mas Deus havia dito para eles que iria acontecer isso, mas não era para eles ter medo, porque o Senhor iria glorificar o nome dele. O que nós podemos aprender aqui, meu querido, minha querida? O Senhor tem o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Se você está andando segundo o propósito de Deus, não temas. Não temas, porque o Senhor está com você ao teu lado. E o nome dele será glorificado nisso. Não temas. E naquele momento que Moisés estava ali clamando, porque o povo começou a falar, Moisés foi orar. E aí o Senhor falou para Moisés: e tu, aliás, disse assim, ó, dize aos filhos de Israel que marchem. O que nós podemos aprender aqui? Independente do que você esteja passando, não sei o que você está vivendo, a luta que você está passando, se você está passando por perseguição, mas o Senhor diz para você neste momento: marche, continue andando, não tenha medo, não olhe para trás, não olhe. Eu coloquei a minha nuvem sobre você, a minha coluna de fogo com você. Você não está só. Marche,
continue caminhando, não volte para trás. E ele disse para Moisés: levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Você vai passar seco nessa luta. Não se preocupe. Então somente continue caminhando. O Senhor está cuidando de tudo, de tudo. Um outro cuidado de Deus está no capítulo 14, no versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Vejam, a coluna e a nuvem foram para trás, protegendo o povo. E quanto mais Faraó andava, menos se aproximava do povo. Quanto mais os carros, os cavalos corriam para pegar o povo de Israel, mais distantes eles ficavam. E a nuvem era trevas para eles, e para o povo clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Veja, era escuridão, a nuvem, a coluna era escuridão para os inimigos, mas era claridão para o povo. De modo que quanto mais eles corriam, mais eles queriam se aproximar, mais longe eles ficavam. E Moisés estendeu o seu cajado, o mar se abriu, se tornou como paredes, como muros de um lado e de outro para o povo passar. E o povo passou a seco pelo mar. E os egípcios, quando eles entraram no mar, eles foram mortos pelas águas. Mortos pelas águas. Veja o cuidado de Deus. Observe o cuidado de Deus. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez tudo isso naquela época é o mesmo Deus que faz hoje na minha vida e na sua vida. Basta que você creia. Ele diz na palavra dele que se você crer, você verá a glória dele. Acredite, meu amado, acredite, minha amada. Você vai passar seco sobre este mar. E as águas não vão te submergir. E você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Tão somente marche, tão somente continue caminhando, continue andando. Não murmure, não questione o trabalhar de Deus. Tão somente confie no Senhor. Confie, porque o Senhor vai criar caminhos de justiça, veredas de justiça, caminhos retos para aqueles que nele esperam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que é fiel a ele. Então permaneça na posição em que você foi chamado, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada um que me ouve. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que diz que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Obrigado, Senhor, por não se deixar, meu Pai, Senhor, não se deixasse, Senhor, se entristecer pelos nossos erros, Pai, nos abandonar. Não, Pai. Senhor, nos perdoe nossas falhas. Continue, Pai, conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um que me ouve. Eu peço a tua bênção sobre os seus lares, sobre suas famílias. Meu Deus, se há alguém, Pai, que se encontra desesperado, sofrendo perseguição, Senhor, acometido por alguma enfermidade,
Senhor, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra maravilhosa venha tocar esta vida, meu Pai. Venha, Senhor, quebrando todo o jugo do inimigo, despedaçando todas as correntes malignas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, vem de encontro, Pai, essa pessoa, meu Pai. Muda, Senhor, essa história, meu Deus querido. Oh, Espírito de Deus, toca. Toca nessa pessoa que se encontra enferma, acometida de uma dor, de uma doença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado agora todo jugo de doença. Todo jugo de dor seja destruído desta pessoa. Que esta pessoa seja tocada de uma maneira surreal. E que essa dor saia instantaneamente. Que essa doença seja arrancada, expelida deste corpo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, que agora, neste exato momento, aconteça a cura. Aconteça, Senhor, sinais e maravilhas na vida daquele que me ouve, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido. Essa mãe, Pai, que está sofrendo pelo seu filho, meu Deus, entra, meu Pai, nesta causa. Entra com justiça, meu Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, aquele que se encontra, meu Pai, sofrendo por perseguição, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, afasta, Senhor, afasta, meu Deus, do caminho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, assim como o Senhor foi, meu Pai, com teu povo no Egito, assim como o Senhor foi como coluna, como nuvem, meu Pai, assim Tu és conosco, através do Teu Espírito Santo, meu Deus, que está conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, dê vitória, Senhor, dê vitória para esta pessoa, meu Pai. Senhor, vem glorificar o Teu nome, vem glorificar o Teu nome, meu Pai, sobre Faraó, vem glorificar o Teu nome, para que ele saiba, meu Pai, que Tu és Deus no nosso meio, Pai, que Tu és Deus que ouve oração, Tu és Deus que está conosco, Pai, no nome de Jesus. Em Tuas mãos eu entrego esse devocional, cada vida que me ouve. E eu peço a Tua bênção, Pai. E aonde esse devocional chegue, Senhor, o milagre. Que chegue a provisão. Que chegue a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém.